Bom, nessa aula de hoje nós vamos então começar a falar sobre cultivo protegido. A disciplina de olericultura, né, e como o próprio nome dela diz, é olericultura e cultivo protegido. Então, nessa parte final dessa unidade curricular, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de cultivo protegido que são adotadas e qual que é a importância dessas técnicas de serem adotadas na agricultura. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem 4 exemplos de cultivo protegido. Nós temos o uso de sombrite para um cultivo de plantas ornamentais. Nós temos aqui uma casa de vegetação de vidro, né? Com essa aqui é uma casa de vegetação que tem controle de vários fatores climáticos, como umidade relativa do ar, temperatura. Nós vamos falar sobre isso também, que tem diferentes formas de casa de vegetação, considerando os fatores ambientais que elas controlam. Aqui nós temos o cultivo do morango sobre o mulching, que é esse plástico que recobre o solo, né? Que tem importância aqui para o morango. Isso começou até antes de ter o plástico, que era usado a palha para proteger os frutos do contato direto com o solo. O fruto ele é muito sensível. Se ele entra em contato direto com o solo, dá muitas doenças, podridões. E para garantir essa qualidade, precisa de ter uma cobertura sobre o solo. E aí, com o desenvolvimento do plástico, a gente vai falar um pouco da plasticultura, né, que foi aí o desenvolvimento do plástico que veio com fortalecer o cultivo protegido, não só no mulch, na casa de vegetação, que hoje é utilizado plástico nas casas de vegetação mais simples, né, nas mais tecnificadas também. E aqui nós temos o cultivo da uva usando o túnel, que tem como função proteger aí das geadas e garantir uma maior proteção das plantas em determinadas épocas do ano. As plantas, elas têm aí, em algumas épocas do ano, ou em algumas regiões onde o clima é mais extremo, sofre, né, com as altas temperaturas, ou com o excesso de chuvas, ou com a falta de chuvas, as chuvas de granizo, as geadas. Isso é para muitos produtores motivo de preocupação. Então, o cultivo protegido, ele tem a função de reduzir a interferência de alguns fatores climáticos para aumentar a rentabilidade econômica de um determinado cultivo. Definindo aí o cultivo protegido, é o cultivo de plantas em ambiente onde é possível controlar totalmente ou parcialmente um ou mais fatores climáticos e outros fatores envolvidos no processo de produção. Nesse primeiro exemplo, né, o mulching, aqui no cultivo de morango, o moranguinho aí recém-transplantado, recobre, faz a primeira preparação do solo, adubação, calagem, depois vem recobrindo esse solo, né, num canteiro aí formado anteriormente com esse plástico e faz ali os furinhos onde vai ser transplantado as mudas e a cultura vai desenvolver. A gente já estudou em abacaxi o uso desse sistema para cultivo do abacaxi e também é usado para diversas outras culturas, pimentão, tomate, até bananeira, né? Então, é um cultivo que garante, além desses de fatores de redução, de lixiviação de nutrientes do solo, de retenção de umidade no solo. Então, tem vários fatores benéficos que garantem aí uma boa produção das culturas. Aqui nós temos o uso do sombrite, chamado de telas, né? E existe diferentes cores e também diferentes sombreamentos. Por exemplo, um sombrite de 25% vai dar um sombreamento de 25%. E é muito utilizado tanto em pequenas hortas, né, para garantir ali o desenvolvimento de algumas culturas que são mais sensíveis aos raios solares. Também ajuda a reduzir o impacto da chuva, por exemplo, num plantio de alface no verão, você vai ter uma redução daquele impacto das gotas de chuva que vão acabar levando micro-organismos do solo para as folhas da alface, pode desenvolver doenças ali. Então, e além de proporcionar uma redução
na intensidade solar para culturas que têm necessidade de uma condição um pouco de mais sombreamento. O desenvolvimento, então, do cultivo protegido, ele veio juntamente com o desenvolvimento da plasticultura, que é o plástico que foi desenvolvido aí, e isso ajudou muito a tornar as técnicas de cultivo protegido mais acessíveis para os produtores pequenos, médios e, claro, para os grandes ficou também mais barato. Aqui nós temos o cultivo de uvas, né, um parreiral, com um cultivo com o uso do túnel, que a gente depois vai explicar qual que é a função, mas ele tem aí, nas épocas mais frias, ele vai proteger as plantas, abre esse túnel, por exemplo, à noite, e quer dizer, fecha o túnel à noite e abre ele de manhã. Casa de vegetação ou estufa? Qual que é o termo correto da gente utilizar aqui nas nossas condições brasileiras? A casa de vegetação, aqui no Brasil, é muito comum chamar de estufa, tá? É uma questão comum, você fala, vamos ali na estufa, ou construir uma estufa, né? A estufa é um abrigo que viabiliza o cultivo de plantas de porte alto, sendo que as primeiras surgiram no hemisfério norte, como opção para cultivo de plantas tropicais exóticas que tinham o seu cultivo limitado pelo inverno rigoroso. O efeito das estufas é criar exatamente o efeito estufa, o aquecimento do ambiente, né? Portanto, utilizar esse termo generalizando estufa seria inadequado para ser utilizado com abrangências para todos os tipos de sistema de cultivo ali, que a gente chama de casa de vegetação. Então, é preferível a gente chamar de casa de vegetação, é menos popular, mas seria mais condizente com a realidade desse tipo de cultivo aqui nas condições brasileiras. Vamos falar um pouquinho do histórico desse cultivo protegido. Como que começou a se desenvolver o cultivo protegido? No século XIII, já começou a ter construção de casas de vegetação na Itália. Em 1450, na Coreia, tinha as primeiras casas de vegetação com sistema de aquecimento para poder produzir no inverno. Nos séculos 16 e 17, casas de vegetação de vidro eram usadas na Inglaterra, na Holanda, para cultivo de plantas em épocas de inverno, para garantir ali a produção de alimentos, mesmo nas épocas de inverno mais intenso. E como não tinha ainda nessa época o plástico, o vidro era uma alternativa bem mais cara, né? E hoje ainda é usado o vidro para algumas casas de vegetação mais tecnificadas, de estações de pesquisa, em universidades, em estações de pesquisa como da Embrapa e outras, ainda são usadas, mas sai bem mais caro. Então, não era todo mundo que conseguia ter um sistema desse. No século XVIII, começou a ter uma grande adoção de casas de vegetação, na Inglaterra, na Holanda, na França, no Japão e na China. E no século XIX, começou a produzir comercialmente em casas de vegetação, já de forma bem consagrada. Essa imagem que mostra aqui, isso aqui é uma visão, uma foto, né, aérea da região de Alméria, na Espanha. Isso é tudo casa de vegetação, onde são produzidos toneladas, milhares de toneladas de alimento durante todo o ano. O crescimento do cultivo protegido veio com a criação do polietileno, plástico, no século XX, né? Mais precisamente ali na década de 30. Com a difusão da plasticultura, se tornou mais barato a instalação de cultivos protegidos e começou ainda a ter maior uso dessa técnica, né? Na década de 50, expansão de áreas de cultivo protegido na China, Japão, Israel, Inglaterra. E na década de 60 começou a introdução de cultivos de hortaliças em casa de vegetação na Espanha, na França, na Grécia, na Turquia e na Itália. Na década de 70, expansão do cultivo de hortaliças na Espanha, Itália e China. Essa região de Alméria é um exemplo
bem clássico, né, de uma grande extensão de área, onde o clima não é tão favorável nessa região, mas com a adoção do cultivo protegido, se possibilitou cultivar diversas culturas sobre esse sistema. Como que foi a introdução do cultivo protegido aqui no Brasil? Vamos falar primeiramente da técnica do mulching. A introdução do plástico, né, na década de 60 foi principalmente para usar nos cultivos de morango, no sistema de mulching, cobrindo o solo. E na década de 70 começou então a produção comercial de morangos, as áreas comerciais, a maioria adotando o plástico, né, recobrindo ali o solo no sistema protegido tipo mulching. Na década de 70 ainda, o cultivo do tomate em Manaus e de pepino por produtores agrícolas do município de Cotia, em São Paulo, foi aí um dos marcos da adoção do cultivo protegido aqui no Brasil. Na década de 80, grande produção de flores em Olambra e Atibaia em casas de vegetação, flores que são mais sensíveis e não daria para ser cultivadas a campo pelas condições climáticas, né? Garantiu a possibilidade de ser cultivadas em casas de vegetação, um ambiente protegido. Na década de 80 ainda, o projeto São Tomé, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com um apoio das indústrias de plástico, impulsionou o crescimento de cultivo protegido. Em 99, criou o Comitê Brasileiro de Plasticultura, e tudo isso hoje resulta, né, todo esse crescimento em vários exemplos de cultivo protegido, desde uma casa de vegetação de um viveiro, para a produção de mudas de alface, ou até mesmo o uso apenas de um sombrite e um viveiro mais simples, né? A adoção de um mulching para cultivo de morango, como a gente falou, que foi das primeiras formas adotadas comercialmente do cultivo protegido do morango, né? No Brasil, relata que as primeiras citações da utilização do plástico no cultivo de hortaliças são referentes a trabalhos realizados em 67, que abordavam a eficiência da utilização do plástico na cultura do morango, na cobertura de canteiros. E para a utilização do plástico como uma estrutura com finalidade de proteção contra adversidades climáticas, realizadas em Manaus, no final da década de 70. Esse autor, Goto 97, ele ressalta que em meados da década de 80, no Rio Grande do Sul, o projeto São Tomé, que foi apoiado por indústrias de plástico, e concomitantemente no estado de São Paulo, a utilização da técnica de cultivo de hortaliças em ambiente protegido por produtores cooperados, da extinta Cooperativa Agrícola de Cotia, na região do Cinturão Verde, da cidade de São Paulo. Aqui, mostrando outras técnicas, né, de cultivo protegido, mas mostrando técnicas aí de cultivo de algumas hortaliças, algumas olerícolas, tá? O cultivo de tomate, no sistema de cultivo protegido, com casa de vegetação, e por hidroponia, toda a parte nutricional da planta via hidroponia, mas como o tomate, ele precisa de um ambiente para sustentar suas raízes, né, como a alface que você coloca lá no sistema hidropônico e só pela água, a solução de água mais nutrientes vai circulando e ela vai absorvendo. Para o tomate, para plantas que têm o sistema radicular mais denso, você precisa de uma substância inerte, por exemplo, uma casca de coco triturada, para que o sistema radicular se fixe e desenvolva. E a parte nutricional vai sendo fornecida via hidroponia, via solução, né, de água mais nutrientes. Aqui um sistema de pepino, também cultivado em casa de vegetação. E aqui a alface, né, produzidas em casa de vegetação no sistema hidropônico, que é uma forma de conseguir produzir alface de boa qualidade durante todo o ano, né, porque as condições climáticas do verão, quando você vai cultivar alface a campo, você tem mais problemas, né, com relação a essa produção, qualidade menor das folhas,
quando se faz um cultivo aí protegido, garante boa qualidade dessas plantas folhosas, não só alface, também como a rúcula e outras, né? Produção de qualidade durante todo o ano. O cultivo protegido, ele desenvolveu também na parte de plantio de flores, né? A floricultura, como foi citado, regiões do Brasil que têm grande importância dentro desse cenário, como Olambra, né? O município de Olambra e região ali, possibilitou cultivar flores mais sensíveis em casa de vegetação. Ao longo, né, aqui mostrando da década de 90 até o ano de 2010, teve um crescimento aí, aqui mostrando alguns países, né, como China, Espanha, Coreia, Turquia. Vamos pegar pelo exemplo aqui a China. Isso aqui é o crescimento do uso de cultivo protegido, né? Era de 600 mil hectares de áreas de cultivo protegido na década de 90 e de mais de 3 milhões em 2010. O Brasil, aqui na década de 90, 1.390 hectares para 22 mil. Isso aqui cresceu também muito, tá? Continua crescendo, né? Mas para você adotar um cultivo protegido, é importante também ressaltar que não é qualquer cultura. Por exemplo, vai cultivar um tomate em uma casa de vegetação. Não é qualquer variedade de tomate, pela questão do retorno financeiro. Claro que é mais caro você instalar um sistema de cultivo protegido em relação ao sistema de campo. Toda a estrutura, todo cuidado, toda a manutenção dessa estrutura é mais caro. Então, você vai plantar uma variedade de tomate, aqui dando um exemplo, que tenha valor econômico mais alto no mercado para ter o retorno. Então, se eu vou plantar um tomate em casa de vegetação, um tomate, por exemplo, do grupo cereja, que aí vai ter um retorno muito maior para esse produtor, então vai compensar esse investimento. Agora, ele plantar um longa-vida ali, um tomate que tem um valor comercial menor, em caso de vegetação, ele tem que colocar na balança, né? Se vai compensar. Claro, se ele já tem estrutura e aquele tomate, aquela variedade está com boa saída no mercado, mas tem que sempre avaliar a questão de custos, porque não é toda cultura, não é toda variedade que compensa você utilizar toda essa estrutura, porque é um sistema mais caro. As vantagens aí do cultivo protegido. Primeira, garantia de produção na entre-safra. Aqui no Brasil a gente tem condição tropical, mas pensa, e mesmo assim o cultivo protegido de algumas culturas são importantes, como a gente falou das folhosas, né? Que na época da primavera e do verão, cultivados a campo, às vezes você tem uma menor qualidade de folhas, mas assim, produz também, mas garante produzir durante todo o ano. Agora vamos pensar em regiões de climas mais extremos, né, em que tem invernos rigorosos, como países da Europa. O cultivo protegido, ele vem garantir produzir alimentos, mesmo com condições ambientais desfavoráveis. Continuar produzindo hortaliças e frutas, mesmo em temperaturas que lá fora estão a menos 30 ou a menos 20, dando como exemplo aqui. Então, para países com climas bem extremos, né, isso também é uma saída. Em regiões de deserto, também é possível adotar o cultivo protegido e se produzir muito alimento, desde que tenha água em abundância, né, muito alimento nessas regiões que antes eram inóspitas, né, que não tinha como produzir nada. Produção de espécies que necessitam de condições controladas. Por exemplo, falei das flores. Tem flores muito delicadas, que são de outros países, e é possível cultivar aqui no Brasil em sistema de cultivo protegido. Garante redução de ciclo de cultura. Uma alface cultivada em casa de vegetação em sistema de hidroponia, o ciclo dela é bem menor. Então, você entrega o produto antes para o consumidor. Um ciclo mais rápido vai ter o lucro, o retorno financeiro. O aumento da produtividade e da qualidade de produtos. O uso do mulching
para o abacaxi, como a gente estudou já dentro da cultura do abacaxi, redução do ciclo da cultura. Para o morango, redução também de ciclo, mas também qualidade desses morangos, com menor problemas fitossanitários depois da colheita, né, em pós-colheita. Alguns sistemas protegidos, como a própria casa de vegetação, o sistema de cultivo em túnel, ele vai proteger a cultura de granizos, de geado, o sistema de túnel, né? Protege de geadas, protege de danos causados por chuvas fortes. Produtos mais especializados, como eu disse, um tomate que você vai produzir em uma casa de vegetação tem que ser um tomate que tem maior valor comercial, para que ele tenha um bom retorno aí para o produtor, que compense. Outro ponto positivo de um cultivo protegido é a redução dos gastos com controle de pragas e doenças, já que aquele sistema ele é protegido. Quando você vai construir uma casa de vegetação, além de toda a proteção do teto ali com plástico, com sombrite, dependendo do tipo de cultura que se vai cultivar ali dentro do sombrite, e nas paredes laterais a tela anti-afídeos, que vai impedir a entrada de insetos, que são vetores de doenças, vai impedir a entrada de insetos que causam danos diretos à cultura. E, claro, dentro daquele ambiente, mesmo que você tenha um problema sanitário, como uma praga ou com uma doença, é muito mais fácil controlar. Você não está num campo que tem fatores ambientais e praga chegando a todo momento, né? Você está num ambiente controlado, então reduz também os gastos com pragas, no controle de pragas e doenças, né? Para a produção de mudas é essencial, né? Falei isso várias vezes nas nossas aulas, quando a gente falou de produção de mudas de manga, de maracujá, de hortaliças, né? O cultivo protegido, a casa de vegetação, especificamente esse tipo de cultivo protegido, é essencial para garantir uma boa qualidade dessas mudas, para que essas mudas cheguem com uma boa sanidade no campo, já que ali tem um sistema que vai proteger da entrada de insetos que são vetores de doenças, né? Então, garantindo uma qualidade maior dessas mudas. Produção de mudas de olerícolas e frutas é feita em casa de vegetação para ter segurança na sanidade. Aqui mostrando a tela anti-afídeo, só que como ela fala tela anti-afídeo aí com relação à entrada de insetos como o pulgão, mas por ela ter essa malha bem fininha, ela vai impedir a entrada de qualquer tipo de inseto, da maioria dos insetos, né? Como mosca branca também, como mariposas que podem opositar ali seus ovos e causar danos, né, pelas lagartas. Então, evita a entrada da maioria dos insetos. As desvantagens desse sistema é um investimento mais elevado, com certeza, do que um cultivo de campo. Por isso que esse investimento tem que ser feito pensando no qual a cultura que vai ser plantada e fazer um levantamento se compensa fazer o cultivo daquela determinada cultura nesse sistema. É necessário um conhecimento técnico para instalar, né? Tem empresas especializadas que já vendem, por exemplo, a casa de vegetação e já instala para você, entrega ela pronta. Necessidade de mão de obra especializada para instalar. Não tem políticas de apoio, né, ao cultivo protegido. Aqui a gente vendo uma casa de vegetação, eu cheguei a falar para vocês sobre a anticâmara, né? Que é uma salinha antes da entrada dentro mesmo da casa de vegetação. A anticâmara, ela tem a função de evitar a entrada de insetos, praga, tá? A porta dela é desencontrada com a porta principal da casa de vegetação. Essa aqui já não tem anticâmara. E essa função da anticâmara é para, se você, na hora que você abre a porta para entrar dentro da casa de vegetação, entra inseto junto com você. E como a porta é desencontrada com a porta principal e o voo do inseto é em linha reta, vai reduzir a entrada de insetos, praga, no momento que entra as pessoas ali para fazer os tratos culturais, a colheita e outras atividades, né?
A casa de vegetação, por definição, elas são estruturas construídas com diversos materiais, desde alumínio para a estrutura básica, estrutura de sustentação, madeira pode ser utilizado, concreto, a forma de cobertura, plástico ou vidro, né, que é menos utilizado, que são casas de vegetação mais complexos, mas que têm centros de pesquisas em locais que desenvolvem pesquisas, que é uma casa de vegetação mais especializada, né? Mas a maioria dos casos aí utiliza-se o plástico, né, como cobertura, as telas anti-afídeos lateralmente. A seleção de um determinado tipo de casa de vegetação é em função de vários aspectos técnicos, como as exigências agroclimáticas da cultura que vai ser cultivada. A cultura ela tem exigência, por exemplo, de um sombrite, de uso de um sombrite. Se tem exigência de uso de sombrite, você vai ter que instalar, além do plástico, vai instalar também um sistema ali, um sombrite, para fazer a proteção dessa área de cultivo protegido, dessa casa de vegetação. Então, a estrutura da casa de vegetação vai depender das exigências agroclimáticas da espécie cultivada, das características climáticas da área. Por exemplo, uma casa de vegetação lá no Japão, que eu até mostrei para vocês em um vídeo sobre o cultivo do melão lá no inverno, né? Todo feito em casa de vegetação. Lá são controlados todos os fatores climáticos, de temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade. Então, tudo é controlado. Então, depende das condições climáticas que vai ser instalado esse cultivo protegido. Se é uma região de climas inverno intenso, inverno aí que chega a menos 30, né? Você tem que ter uma casa de vegetação que controle temperatura, umidade relativa do ar. Regiões onde tem no inverno dias muito curtos, só que a cultura que você vai plantar exige uma quantidade de horas luz por dia maior do que tem ali no inverno daquela região. Você vai ter que ter um sistema artificial para garantir o suprimento dessa luz. Então, tudo isso, todas as condições que você quer controlar, depende da região do mundo, né? Depende da área que você quer plantar e da cultura também que vai ser cultivada. A disponibilidade de mão de obra depende do mercado. Eu quero produzir tomate, em casa de vegetação, tomate cereja, um Swift Grape lá. Eu tenho saída, o mercado está pagando bem para esse produto, vai compensar eu plantar ele em casa de vegetação? Né? Então, tudo isso é levado em consideração. As casas de vegetação, elas são caracterizadas, são classificadas em climatizadas, semi-climatizadas e não climatizadas. Esse exemplo que eu dei, lá do Japão, o cultivo do melão no inverno japonês. Lá, na verdade, eles cultivam melão todo o ano dentro daquele sistema de casa de vegetação. Mas ali é uma casa de vegetação climatizada, onde tem vários fatores, a maioria dos fatores climáticos são controlados. Número de horas de luz por dia, temperatura, umidade relativa do ar, tudo isso é controlado. Tem casas de vegetação que controlam, por exemplo, poucos fatores, ela é semi-climatizada. Ela vai ter, por exemplo, controle de temperatura e um sombrite para reduzir a incidência de raios solares. E a não climatizada, que é só a casa de vegetação ali coberta com plástico, com a tela anti-afídeo, às vezes um sombrite, mas que ela não tem um sistema, por exemplo, de regular temperatura, nem umidade relativa do ar, que é bem comum para, por exemplo, casas de vegetação de viveiros, de produtores aí de algumas olerícolas, né, nas condições brasileiras. As casas de vegetação climatizada, elas têm mecanismos elétricos, eletrônicos e mecânicos que são acionados automaticamente para controlar a temperatura, luz, umidade relativa do ar. O emprego depende da exploração, porque é um sistema caro, então vai ser implementado para uma atividade que realmente compense esses gastos.
Esse sistema de casa de vegetação climatizada tem, por exemplo, em estações de pesquisa, em universidades que desenvolvem muitas pesquisas aí dentro da área agronômica, né? E que necessitam desse ambiente. Aqui no Brasil, falando aqui, até a presente fase do nosso desenvolvimento econômico, esse tipo de casa de vegetação, para a produção de olerícolas é inviável, né? É totalmente climatizado. Ela é mais restrita a estações de pesquisas, né? Como eu disse para vocês. Mas ela é utilizada para fins comerciais em países que têm invernos muito extensos ou em regiões que têm em regiões de deserto também. Por exemplo, aqui para países como Japão, Espanha, Holanda, entre outros países aí, esse tipo de casa de vegetação climatizada é utilizado mesmo porque compensa e como tem invernos muito rigorosos, é a única forma de cultivar plantas, né, ter cultivos ali econômicos de olerícolas, de frutas na época do inverno. Aqui mostrando uma casa de vegetação totalmente, não, essa aqui é uma semi-climatizada. A climatizada aqui eu não pus fotos, né? As casas de vegetação semi-climatizadas, elas são dotadas de um grau de automação no controle de temperatura, umidade e luz, sendo também consideradas inviáveis para a produção comercial de hortaliças aqui no Brasil, porque elas têm um alto custo de instalação. No Brasil, são utilizadas instituições de ensino, universidades, né, estações de pesquisa, para, por exemplo, Embrapa, e outras empresas, né, de melhoramento genético, por exemplo. Aqui, ela tem, por exemplo, essa casa de vegetação, controle de temperatura. Aqui tem o sistema de irrigação por aspersão, luminosidade. A casa de vegetação não climatizada são essas mais simples, né, que é bem mais comum de ser observada aqui no nosso país, para cultivos comerciais. Não tem sistema de controle de umidade relativa, não tem sistema de controle de temperatura. Se utiliza ali do sombrite, né, como um fator de redução de incidência de raios solares, dependendo do tipo de cultivos que podem exigir um maior sombreamento, né. As casas de vegetação de plástico, como eu disse para vocês, hoje no Brasil, as de vidro estão aí em estações de pesquisa, universidades e centros de pesquisas mais avançados. Na prática, para o cultivo de olerícolas, cultivo de flores, é mais usado o sistema de casas de vegetação de plástico, né? Ela é bem funcional, sai mais barato, né? Tem uma eficiência na produção e, claro, com um custo mais baixo. Os custos aqui, o que deve ser levado em consideração para contabilizar um custo de implementação de uma casa de vegetação? Primeiro ponto, o preparo da área. Se é uma área que tem uma declividade muito acentuada, primeiro vai ter que fazer um gasto com uma terraplanagem. Um gasto ali com um profissional para especificar, para fazer a marcação ali da angulação e depois fazer a terraplanagem. Hoje tem muitas empresas especializadas que vão já te vender por metro quadrado toda a estrutura da casa de vegetação. Você não vai malhas, antiafídio, pagar a mão de obra. Isso sim, claro, se você vai construir uma por conta própria, uma casa de vegetação ali de um custo mais barato, comprando os próprios materiais, sim. Mas hoje tem muitas empresas especializadas dentro do setor para fornecer aí para o produtor já a casa de vegetação montada, sem nenhuma assim, preocupação, só de ter que fazer mesmo o pagamento, né, dessa estrutura, tá? E claro, se for uma casa de vegetação que tem um sistema de controle
que sejam climatizadas, e vem os ventiladores, os exaustores, o sistema de pé de fan. Que é o pé de fan? É um sistema de resfriamento evaporativo utilizados por um tipo de um tipo meio poroso de exaustor. Esse aqui é o pé de fan. Isso é muito comum em casos de vegetação em estações de pesquisa, né? Onde a água circula por esse meio poroso que parece uma argila expandida e tem dentro desse sistema exaustores que vão pegando a água não, o ar de fora para dentro. Então o ar ele entra e ele já entra úmido. Além de úmido, também refrigera, refresca aquele ambiente, né? Então tem um controle tanto de temperatura como umidade. Quando o ar ele é puxado de fora para dentro, né? Esse ar é resfriado e também é umedecido. É um sistema aí adotado para casos de vegetações que tem um sistema de climatização. Os custos de manutenção, porque não é só montar o sistema, tem que manter a manutenção, porque o plástico, com o tempo, ele pode rasgar, danificar, as telas anti-afide, elas também podem rasgar, que todas as intempéries climáticas, sol, chuva, né, ventos, tudo isso danifica esses materiais. Então, tem que ter um custo ao longo dos anos ali de manutenção. E para essa manutenção, você tem os gastos com a compra do material, que é o plástico, que é as malhas, né, que é as malhas anti-afide, a mão de obra. E para sistemas de casa de vegetação que são climatizadas, tem a manutenção dos exaustores, dos ventiladores, do sistema pé de fan, né? E isso tudo gera um custo. Então, não é só instalar, tem que lembrar que também tem os gastos de manutenção. E tem os gastos normais ali durante todo o ciclo de cultivo. Tem mão de obra para estar cuidando dessas plantas. O custo das mudas, por exemplo, vou fazer o cultivo de alface em caso de vegetação em sistema hidropônico. O custo das mudas, o custo dos adubos, se for um sistema ali, por exemplo, de cultivo em vasos, substrato, a água, a energia elétrica para sustentar todo o sistema, que, por exemplo, é uma hidroponia, bombeada ali usando bombas. Hoje está crescendo muito a questão da energia solar, né? Então, muitos produtores podem adotar esse sistema para economizar na energia elétrica, né? Defensivos, que por mais que é um sistema protegido, tem problemas sanitários e é mais fácil de controlar dentro desse sistema, mas também tem gastos, né? E outros insumos em geral. Os fatores que são responsáveis pelo crescimento do cultivo protegido aumenta a eficiência do uso da água, de fertilizantes, de defensivos e também uma maior eficiência no uso de mão de obra. Produz alimentos com boa qualidade e até considerados assim mais seguros, porque tem uma redução no uso de defensivos, já que é um sistema mais protegido. Até o controle biológico dentro de um sistema protegido ele é mais facilitado, já que ali possibilita você fazer, por exemplo, no morango cultivado no sistema de mulching com um sistema de túnel. A liberação de um agropredador facilitada. E uma casa de vegetação, cultivo de tomate, tipo Swift Grape, ali numa casa de vegetação. Tem uma condição de você liberar agentes de controle biológico, como predadores, parasitoides, e ter uma maior eficiência nesse controle biológico, até mesmo de uso de fungos entomopatógenos com mais eficiência, porque você está num ambiente fechado, você não está num campo onde você perde muito a eficiência desses agentes, né, de controle biológico. E até o próprio uso dos produtos químicos, ele acaba sendo mais eficiente. Aumenta, então, a produtividade, qualidade dos produtos, evita a sazonalidade de produção. Essa sazonalidade é aquele período, por exemplo, que só dependendo da condição climática, só se planta uma cultura em uma determinada época do ano. Vamos falar do cultivo de folhosas. Regionalmente aqui, a campo se produz mais no inverno, outono e inverno, alface.
E depois vem a primavera e verão, com as chuvas, reduz o número de produção dessa folhosa. Só em caso que a produção usando a hidroponia facilita dar um produto de alta qualidade, né, folhas de alta qualidade, então evita faltar essa folhosa nessa época de maior quantidade de chuva. Seria isso, evitar essa sazonalidade, né? As casas de vegetação influenciam positivamente na produção de olerícolas, né? Mais de 100 espécies são cultivadas nesse sistema, segundo a Associação Brasileira de Comércio de Sementes e Mudas, e se produz aí, assim, falando aqui mais de 100 espécies, não só falando em casa de vegetação, de uma forma geral, mas com o cultivo protegido, a casa de vegetação tem muitas dessas espécies que são utilizadas em algum dos tipos de cultivo, não só a casa de vegetação, né? O morango lá no mulching, o pepino, tanto em casa de vegetação, mas uso do mulching também, alface em casa de vegetação com uso de hidroponia e outros sistemas aí, né? Aqui nós temos o consumo de hortaliças em diversos países, falando do consumo diário de gramas por dia, tá? Para vocês terem noção, vamos ver aqui um exemplo. Itália. A média diária de consumo de hortaliça é de 450 gramas por dia. Paraguai, 60 gramas por dia. Brasil, cerca de 100 gramas por dia. Com o ideal para o setor aí das olerícolas, né? Juntamente para produzir mais olerícolas, o cultivo protegido é também aumentar esse consumo, né? Em países que você tem um consumo mais alto, influencia também a maior produção, e isso é bom para a agricultura do país, né? A comercialização, isso aqui a gente já falou em muitas aulas, né? Como que é feito basicamente essa comercialização das olerícolas produzidas a campo ou em cultivo protegido também, e das frutas, né? Os produtores geralmente entregam via atacadista, via Ceasa, ou em centrais de compra independente, por exemplo, grandes hipermercados que compram já diretamente do produtor, e também, depois disso, o Ceasa distribui via varejista, ou o produtor mesmo pode entregar diretamente no varejo, que é em supermercados, em feiras, em sacolões. E só para a gente enfatizar que uma casa de vegetação, um mulching, um sistema de cultivo em túnel, ele não faz milagre, ele precisa de ter também, além de tudo isso, um manejo adequado. É um sistema mais exigente, inclusive, né? Você tem que tá empregando muito dinheiro, então você tem que fazer um controle ali de fatores de adubação equilibrada, de controle de doenças e pragas, de forma bem consciente para evitar as perdas, né? Porque o investimento é maior. A gente falou, né, de todas as vantagens desse sistema e também algumas desvantagens, o custo, né, a necessidade de mão de obra especializada para construção, mas se tudo for feito depois que já está a cultura instalada, fazer o manejo adequado da cultura, com uma adubação correta, mesmo se for hidroponia ou não for hidroponia, né? Para que garanta uma produção alta e com alta qualidade, para que compense com a venda desse produto e ter um retorno financeiro bom. É inviável implementar uma casa de vegetação para cultivo de folhosos? Isso aqui foi um estudo de caso feito para verificar o custo de investimento em uma determinada região, tá? E para um determinado tamanho de casa de vegetação, para falar sobre essa questão de investimento. Aqui é um modelo, nesse estudo de caso, é um modelo de 1.000 metros quadrados, com pé direito de 5,8 metros, para a produção de folhosos no estado de São Paulo. Um investimento estimado na época, eu acho que eu tenho o ano aqui, que foi 2014,
o ano base foi de R$ 55.800. E aqui vem descrevendo qual que foi o custo de cada parte ali da construção. Por exemplo, estrutura metálica de aço galvanizado, que foi utilizado, com calhas de alumínio entre os vãos e laterais, porta de correr, perfis de alumínio para acabamento das telas em muretas. Fez a mureta ali para fixar a tela anti-afídio. Essa parte da estrutura metálica, do aço, né? E do acabamento ali em muretas, R$ 41.600. O filme plástico com difusor de luz, aqui o 0,150 microns para cobertura, 4.500 para cobertura dessa área de 1.008 metros quadrados. Tela de sombreamento de 50% para fechamento laterais, frente e fundo. Essa tela aqui, anti-afídio, né? 2.600. Mão de obra para montagem, não incluindo a construção da mureta, que é de alvenaria, 6.500. E o frete, que foi do transporte do material da empresa até a propriedade, R$ 600, quando é até 200 quilômetros. Depois, se passar disso, tem um preço a mais. Isso aqui é só um caso específico, né? E claro que aqui foi um ano que já faz um pouquinho de tempo, 6 anos atrás, só para ter ideia dos custos ali, só para a implementação da estrutura. Claro que aqui, depois, você vai se instalar um sistema de hidroponia. Tem toda a parte de instalação desse sistema, que é a parte, né? Aqui está falando só da estrutura da casa de vegetação. Então, ainda tem muito mais a ser investido para começar a produzir, né? E aqui vem a vida útil, toda a estrutura metálica, 15 anos, a parte de plástico, 3 anos, então depois desse período, provavelmente tem que trocar, né? A tela de sombreamento, 5 anos, as muretas aí, né? Não, a questão da montagem, necessidade, como é a estrutura metálica, né? Fala que tem duração de 15 anos, então para você montar novamente, pagar novamente a mão de obra, outros 15 anos. E o frete você vai pagar novamente se você tiver há 15 anos depois trabalhando ainda com essa casa de vegetação e ter que montar uma outra estrutura. Mas tem outro tipo de estrutura, não é só metálica. Tem construído de alvenaria, madeira, e aí para cada material vai ter uma durabilidade maior ou menor, né? E aqui tem o CARP. O CARP é custo de recuperação do patrimônio. O que você investe e anualmente o que você tem de retorno, né? Anualmente. Bom, a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, falando da importância aí de se adotar e também os tipos, né, de cultivo protegido que se existe. Deixa eu ver se esse vídeo aqui está tocando. Esse aqui foi do ano passado, uma chuva de granizo em Nova Ponte, numa área de cenoura. Claro, gente, cenoura não vai cultivar em cultivo protegido, mas só para vocês terem uma noção de o impacto, né, que alguns fatores ambientais causam no cultivo. Olha, destruiu a cultura ali depois de uma chuva de granizo. Então, o cultivo protegido, que algumas culturas permitem, né, garante aí uma proteção desses fatores, como granizo e de outros fatores climáticos, né. Na aula da semana que vem, a gente vai continuar, vai falar um pouco aí da plasticultura, como foi importante, né, vocês têm imagens de uma casa de vegetação com cultivo de hidroponia de alface, tem alface roxa, alface aí de folha lisa. Aqui o sistema de mulching para cultivo do abacaxi, que é uma realidade aqui na nossa região, Monte Alegre se utiliza. Aqui é um cultivo, acho que é morango aqui, com mulching e o sistema de túnel. Esse sistema de túnel, ele tem a condição de você abrir e fechar ele para proteger, por exemplo, dias muito frios.
A região aqui de Minas, que produz muito morango, é sul de Minas. Temperaturas mais baixas aí no inverno, né? Então, por exemplo, para evitar a formação de geada, à noite você cobre com túnel. De manhã, tira esse túnel, né? Garantindo a proteção dessas plantas com relação a essas condições de geada, tá? Aqui mostrando outra imagem de um viveiro de cultivo de hidroponia de folhosas, né? Alface roxa. E aqui, pessoal, é uma área de cultivo protegido, muitas casas de vegetação e uma região de deserto. Isso é uma realidade em muitos países, né? Que tem aí áreas de deserto que eram inutilizadas, eram inúteis, né? Não tinham exploração econômica nenhuma para a agricultura. E com o desenvolvimento da plasticultura garantiu aí imensos hortas dentro desses ambientes mais hostis, né? Quando se tem água disponível e implementando um sistema protegido, com regulação de temperatura, umidade, né, é possível se produzir toneladas e toneladas de alimentos e garantir o suprimento aí de populações, né, com relação a suprimento de hortaliças e frutas. Eu falei hoje, mas no início da aula, sobre essa região de Alméria, na Espanha, que é chamada de Horta da Europa. É uma referência mundial para o cultivo protegido, localizado ali ao sul da Espanha, né? E a Espanha tem a segunda maior porção de terras dedicadas a fins agrícolas da União Europeia, perdendo apenas para a França. E uma desses que deu a ela essa posição de ser uma dos países que mais se dedicam à agricultura, é inclusive a adoção dessas áreas que seriam impróprias para cultivo, a adoção do cultivo protegido. Tá? Então, pessoal, nossa aula de hoje, vou finalizar aqui. Agradeço a presença de vocês, né? Você tem alguma dúvida sobre... Professor, eu não fiquei não, porque Professor, foi uma aula mais primeiramente, só introdutória. desculpa eu ter chegado mais atrasado, sabe? Tudo bem, problema não. Fala, Patrick, sem dúvidas? Não, não tive não, porque foi uma aula mais introdutória, né? Isso. Uhum. Assim, Hum, só por curiosidade também, professor, na questão das casas de vegetação aqui no Brasil, elas assim, então, elas são bem democratizadas, assim, todo tipo de produtor pode ter acesso a alguma espécie de casa de vegetação, pelo menos. uhum. As casas de vegetação não climatizadas são mais baratas, porque ela não conta com um sistema, por exemplo, de controle de temperatura, umidade relativa do ar. Então, se torna possível até pequenos produtores terem, né? Que, por exemplo, o pequeno produtor, ele quer se dedicar na produção de tomate, um tomate mais especial, como o cultivo do Swift Grape, que pode ser cultivado em campo também. Mas aí ele quer, por exemplo, cultivar ou folhosas, como alface, rúcula em sistema hidropônico. Então, ele tem condição porque acaba saindo um preço que cabe no bolso dele, né? Mas aí tem casas de vegetação mais especializadas, as climatizadas e as semi-climatizadas, que aí já aqui no Brasil se encontra mais estações de pesquisa, esse tipo de casa de vegetação, né? Como a gente está num país tropical, que os nossos invernos não são rigorosos, aqui no inverno a gente cultiva bem muitas plantas, muitas hortaliças, muitas frutas, né? E muitas até grandes culturas com irrigação, a gente não tem muita adoção desse sistema para produção, da casa de vegetação climatizada e a semi-climatizada, mais mesmo em estações de pesquisa. Mas a casa de vegetação mais simples, ela é uma possibilidade para o produtor que deseja aí, mas ele tem que fazer a conta, né? Como eu disse, para ver se compensa ele instalar um sistema desse para o cultivo de uma determinada cultura. Tem que ser uma cultura que dê para ele um retorno financeiro
que realmente ele não consegue plantar em outro sistema. Ah, eu vou plantar esse tomate aqui, nesse sistema de casa de vegetação, vou instalar um sistema de hidroponia para o meu tomate, e vai compensar? Vai pagar os custos? Se ele fizer a conta e ver que vai compensar, e às vezes ele tem uma área muito pequena, e nesse sistema ele vai conseguir ter uma renda maior do que ele teria cultivando a campo, então aí sim, mas ele tem que fazer a conta, ele tem que pesquisar o mercado para aquele produto que ele quer produzir, porque não é só falar assim, ah, eu vou montar e vou produzir hortaliça em casa de vegetação. Tem que fazer as contas, porque não é um sistema, assim, a casa de vegetação não climatizada, ela é bem em conta, né, mas não é um sistema barato também, né, tem um investimento, então tem que fazer realmente os cálculos e ver se aquele valor do produto que ele pretende colher ali ao longo do ano vai compensar para ele fazer essa instalação. Então, é um sistema que dá para o produtor ter acesso, né? Mas tem que fazer os cálculos se realmente ele tem, se isso vai compensar ou vai ser ali montar um negócio que não vai dar certo, ele vai ter que abandonar aquela estrutura toda, certo? De qualquer forma, gasta muito recurso, né? De qualquer forma. Uhum. Professora, só também por curiosidade assim, esse dia para trás eu vi um novo modelo que está desenvolvendo, por exemplo, 100 metros quadrados de plantação, eles vão transformar em 300 metros, que no caso é a casa de vegetação vertical, né? Eles vão plantando um em cima do outro. Você viu aqui no Brasil, Patrick, essa... Não, acho que não era aqui no Brasil, professora, não lembro onde é que era, mas eles estavam desenvolvendo um sistema de cultivo vertical. Né, eu nunca... Até depois vou dar uma pesquisada, interessante, eu nunca vi ainda não esse sistema. Mas, gente, por exemplo, país muito pequeno, o Japão produz muito alimento e eles têm uma área pequena, né? E como eu estava falando ali no inverno deles, que é inverno rigoroso, muitas culturas, muitas frutas e também olerícolas são produzidas em sistemas de cultivo protegido, mas lá, pela condição climática, precisa de ter controle, de ser climatizada, ter controle de temperatura, ter controle de luminosidade, porque muitas vezes os dias têm poucas horas de luz, a sua cultura exige uma maior quantidade de hora de luz, tem que ter controle de umidade relativa. Então, para países, ou até em desertos, né, como a gente mostrou ali, precisa de ser climatizada, né, tem essa necessidade, porque senão não produz nada. E é uma garantia de produzir muito alimento, mesmo em desertos, ou mesmo em regiões do mundo aí que tem invernos muito rigorosos. Uhum. É mesmo. Senhora, a hora que eu fui abrir meu áudio, quase que a senhora acha que tava passando a polícia aqui na porta de casa. Esse avião tá passando com barulho muito alto da cidade, senhora. Mais cedo passou aqui. Tô passando aqui agora.